Agora, vamos lá. Gente, começando aqui com os trabalhos oficialmente, prazer estar com vocês aqui mais uma quarta-feira, nessa proposta de reconexão com Deus. Vou orar então, passar a palavra para o pastor Arlen, lembrando que o chat fica aberto, para quem quiser colocar ali pedidos de oração, comentários, e todo mundo deixa os seus microfones fechados. Tem uma gravação boa aqui também, e os que não puderem entrar possam assistir depois. Ora, meu querido Deus, obrigado, Senhor, por estarmos aqui presentes nessa reunião, Senhor, embora afastados, mas unidos de coração aqui, e unidos no mesmo propósito, unidos com família, filhos do Senhor. Pai querido, que o Senhor venha com o teu Santo Espírito sobre nós agora, nos inspirando, e principalmente, Senhor, fala através do pastor Eduardo e traz através dele a sua palavra para nós nessa manhã, possamos ser inspirados por ti, possamos ser tocados por ti neste momento, Senhor. Pai querido, oro por aqueles que não conseguiram entrar ainda, que o Senhor nos traga para cá, sem demora, Senhor, e aqueles que não conseguiram entrar, que possam também ter o desejo de assistir logo mais a gravação, ficará disponibilizada, Senhor. Abençoe cada um deste grupo que está conosco e também dos grupos dos quais a gente tem participado, Senhor. É que nós oramos para nós no nome de Jesus. Amém. Contigo, Arlen. Amém. Maravilhoso dia aí para quem ainda não disse. Espero que você tenha passado uma excelente semana. A gente costuma dizer uma maravilhosa semana, em nome de Jesus. E temos falado sobre mentores segundo o coração de Deus. E esses mentores segundo... Peraí, só... Pronto. Temos falado sobre mentores segundo o coração de Deus. E já falamos sobre guardar o nosso coração, até porque nós não temos como receber bons conselhos se o nosso coração estiver com alguns sentimentos tóxicos, se estiver com algumas atitudes, inclusive tóxicas. Nós precisamos realmente nos libertar disso. Porque senão, nem mesmo aquilo que Deus tem para falar conosco, nós vamos realmente dar ouvidos, né? Eu costumo dizer que há uma diferença entre ouvir e dar ouvidos. Nós precisamos dar ouvidos à voz do Senhor. E já falamos também que o nosso Deus não está em silêncio, nunca esteve em silêncio. Porque a forma dele se comunicar vai muito além das questões da forma verbal de comunicação. Ele não está nos relacionamentos tentando simplesmente responder questões do nosso coração, mas ele está junto conosco num relacionamento permanente e constante, e para aqueles que têm a Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador, num relacionamento eterno. Então, pensando em tudo isso, nós vamos agora começar a ver alguns personagens das Escrituras, que são esses mentores desconhecidos, que vão nos ajudar a olhar para a nossa vida também, à luz dos seus acertos e à luz dos seus erros. E não tinha como começar diferente, né? Então, nós vamos falar hoje sobre Adão. Adão é esse amigo desconhecido, é esse conselheiro, é esse mentor que ele nos ensina à luz daquilo que foi a sua experiência, o que fazer e como não fazer. Nós sabemos que mentores ou até amigos, né, vou usar esse termo, são pessoas que caminham conosco, sorriem, choram, abraçam, aconselham, defendem, fortalecem, confrontam, confortam. Eles, de alguma forma, sofrem e se alegram conosco. Amigos são pessoas da nossa intimidade, que conhecem tanto as nossas virtudes também como os nossos defeitos. Amigos ensinam na convivência como ser e não ser, o que fazer e o que não fazer. E eu quero desafiá-los nisso, porque na Bíblia nós encontramos diversos amigos, diversos mentores, diversas pessoas que podem nos ensinar com as suas lutas, com as suas derrotas, com as suas vitórias, com os seus acertos.
a como caminhar no nosso tempo, na nossa realidade. Eu não sei se você já tomou alguma decisão na tua vida que causou um problema em efeito dominó. Você decidiu por algo que trouxe consequências não só para você, mas trouxe consequências para os seus e para tantas outras pessoas além de você. E eu confesso que eu não conheço ninguém que tenha tomado a pior decisão da vida e que traz consequências até hoje, como Adão. Adão, ele só precisou tomar uma decisão errada. Adão, ele só precisou desobedecer uma vez. Uma única atitude. Uma única decisão contrária àquilo que foi dado como ordem de Deus para ele. Um único pecado foi suficiente para destruir com tudo. Nós muitas vezes falamos assim, eu não sei o que eu vou fazer, eu tomei uma decisão errada na minha vida e, nossa, tá um efeito dominó. Não, mas eu acredito que o efeito dominó igual de Adão não existe. Não existe. Não existe. Até porque quando nós olhamos para Adão, nós vemos uma pessoa praticamente fracassada. E o que fazer quando nós fracassamos? Essa é uma questão. Até porque quase é igual a não. Não sei se você já percebeu. Eu falo para os meus filhos assim, você já arrumou o quarto? Quase. Não, quase não. Quase é igual a não. Eu quase consegui, então você não conseguiu. Fracassar também parte disso, né? E é frustrante, é decepcionante, é constrangedor, é doído. Fracassos pessoais podem atingir, como nós falamos, diversas pessoas. Fracasso de um casamento, fracasso na profissão, fracasso nos estudos, fracasso nos investimentos, fracasso nas amizades. E pessoas têm essa capacidade. Eu tenho essa capacidade. E Adão vai nos ensinar como não podemos fracassar e como os fracassos são superados e restaurados. Nós sabemos que Adão foi o primeiro ser humano criado. Nós temos isso lá em Gênesis 1, 26, 27, o capítulo 2, os versos de 7, aí 5, 1 também vai falar sobre isso de Gênesis. Que Deus fez a sua imagem, a sua semelhança, e deu a ele o domínio e a responsabilidade por toda a criação no Jardim do Éden. Adão recebeu as ordens de Deus para obedecer a Deus, e a Bíblia diz que isso é bom. Adão descobriu, trazendo grandes consequências, que o mal era exatamente o oposto disso. A gente acredita que o que é bom é aquilo que o nosso coração deseja, é seguir o nosso coração. Mas a Bíblia continua dizendo para nós que o que é bom é obedecer a Deus. E o nosso fracasso, ele se encontra quando nós agimos por nós mesmos. Adão nos ensina isso. E, infelizmente, Adão descobriu que aquilo que é bom, aquilo que é agradável, ele é exatamente o contrário do que ele imaginava. Mal era desobedecer o Deus bom. Ser como Deus não é bom. E ele descobriu isso da pior forma. Pelo contrário, isso é terrível, isso é destruidor. Adão fracassou e a sua história aí aponta para o fracasso de toda a humanidade. Ele é exatamente aquilo que eu e você somos. Fracassamos também, até hoje, em entender que o único bom aqui é Deus. Não há ninguém bom. Não há nenhum justo sequer. Não há ninguém que busque a Deus. Não há ninguém que entenda, como diz Romanos 3. Além disso, nós continuamos, muitas vezes, a fracassar em entender que obedecer a Deus é bom. Não somente em reconhecer que só há um Deus, o único Deus bom, mas até, de uma certa forma, podemos até reconhecer que Deus é bom, mas fracassamos quando não obedecemos, não correspondemos a Ele.
Fracassamos também quando acreditamos que podemos ser bons sem sermos Deus. Com essa ideia de que assim como Deus você será, eu acredito que eu sou o melhor conselheiro para todo mundo e, inclusive, eu sou o melhor conselheiro para mim mesmo. Se você quiser ouvir os meus conselhos, é bom que você pague caro, porque os meus conselhos vão mudar a sua vida. Nós não somos bons. Nós acreditamos que somos bons, mas o único bom é Deus. Somos pessoas fracassadas em nosso relacionamento com Deus. Nosso relacionamento conosco mesmo. O pecado, ele destruiu tudo, nós já vimos sobre isso. Uma vez que o pecado, ele está no meu coração, ele destrói o meu relacionamento com Deus, ele destrói o meu relacionamento comigo. Hoje eu tenho que lidar com ansiedade, medo, frustração, decepção, angústia, solidão. Eu tenho que lidar com dores da alma. O pecado, ele destruiu o meu relacionamento com o outro. Como é difícil os relacionamentos interpessoais. Como é difícil não casar, mas manter um casamento no seu relacionamento conjugal. Como é difícil o relacionamento com os filhos. Como é difícil o relacionamento no trabalho, na escola. Como é difícil. O relacionamento agora com as pessoas ficou manchado pelo pecado. Como é difícil agora o meu relacionamento com a criação. A gente passou aqui a semana passada, intoxicado pela fumaça das queimadas. Hoje o ser humano, ele não se relaciona bem com aquilo que Deus criou. Para ele, acreditando que para estar vivo, ele precisa matar, ele precisa destruir, ele precisa acabar com tudo. O pecado, ele destruiu o meu relacionamento com aquilo que eu mais amo, que é a minha vida. Agora eu descobri que eu não sou eterno aqui. Eu tenho doenças, eu tenho diagnósticos que apontam para uma fragilidade da minha vida em que, no final das contas, o final tá lá, morte. Hoje eu morro. O pecado destruiu tudo. Adão se tornou essa referência de quem é mau por conta disso. Romanos 5, 12 a 14 vai dizer que aquele que trouxe o pecado a toda a humanidade foi esse único homem. Por um homem entrou o pecado no mundo. Por isso que eu comecei dizendo, você e eu cometemos erros terríveis na vida, e talvez até hoje cometemos. Mas eu acredito que nada comparado ao erro que Adão cometeu. Nada comparado às consequências que trouxe. O fracasso de Adão me ensina muita coisa. O fracasso de Adão me ensina muita coisa. Porque Adão, sendo aquele que trouxe o pecado para toda a humanidade, aquele que trouxe o juízo a toda a humanidade, aquele que trouxe a morte para toda a humanidade, ele mostra que o ser humano sem Deus, ele é um fracasso ambulante. Ele é um fracasso em vida. O fracasso de Adão, ele revela os nossos fracassos, mas também aponta para aquele que restaura fracassados e suas consequências. A história não termina assim. Gente fracassada não precisa terminar assim. Todos nós fracassamos. Todos nós pecamos. Todos nós temos acumulado fracassos na nossa vida. Mas Adão nos ensina, esse mentor muitas vezes desconhecido, que os fracassos que revelam quem eu sou, aponta ainda para um Deus que é bom. E por ser bom, ele é o único que restaura os meus fracassos e me ajuda nas consequências. Ainda bem que não existe só um Adão. O texto de Romanos, no capítulo 5, verso 15, diz que há um novo Adão. Cristo é aquele que trouxe graça a pecadores fracassados. Por um homem entrou o pecado no mundo, veio a morte, mas por um homem também, pelo novo Adão, por Cristo,
nós hoje temos a plena certeza de que os nossos fracassos foram cravados na cruz, de que a nossa vida ela pode ser restaurada e de que a morte não é o ponto final. Cristo é aquele que trouxe graça a pecadores fracassados. Cristo também é aquele que trouxe provisão graciosa à vida de pecadores fracassados. O capítulo 5:17 de Romanos vai dizer isso. Que Cristo é aquele que trouxe justiça e vida a pecadores fracassados. O verso 18. Que Cristo é aquele que torna pecadores fracassados em pessoas justas. Verso 19. Que Cristo é aquele que faz com que a graça de Deus supere pecados de pessoas fracassadas. Porque onde abundou o pecado, superabundou a graça. E Cristo é aquele que traz a certeza da vida eterna a pecadores fracassados que estão mortos diante de Deus. Eu já cometi erros grandes na minha vida. Acredito que você também. Mas eu acredito que o nosso erro não tem a mesma proporção do que o erro que Adão cometeu. Adão poderia ter sido eu, você, qualquer um. Ele é uma representação daquilo que nós somos, daquilo que nós realmente queremos no relacionamento com Deus, que no fundo, não é Deus, é ser como Deus, é ser Deus. E isso vai nos levar ao fracasso. Pessoas fracassadas olham para tudo e para todos, menos para Deus. Os nossos fracassos, eles são revelados quando nós observamos para quem nós estamos olhando, quem nós estamos ouvindo. Nós temos visto aí no YouTube os grandes gurus aí, aqueles que resolvem a vida de todos. Numa palestra, resolve a vida de todos com 7 dicas para, resolve a vida de todos com uma imersão, resolve a vida de todos de uma forma muito simples. Nós estamos transferindo divindade a homens fracassados. Nós só vamos ser vitoriosos quando nós, diante de Deus, olharmos para Ele e falarmos: Senhor, perdoe pelo fracasso que eu sou. Eu sou um fracasso vivo. Eu preciso de um Deus que olha para o meu fracasso e vê o quanto eu tenho vivido as consequências do meu fracasso. E que hoje precisa desesperadamente de um Deus, do único Deus, que pela sua imensa graça, misericórdia e amor, pode fazer com que fracassado como eu tenha diante dele o privilégio de ser chamado justo. De que um fracassado como eu tenha o privilégio de, diante de um Deus santo, ser chamado santo, porque fui separado para ele agora. Um fracassado como eu ter o privilégio de, diante de Deus, ter a sua dívida diante de Deus paga pelo sangue do próprio Filho. Uma desgraça, um fracasso como esse que eu sou, ter o privilégio de não somente pagar na eternidade o preço que eu merecia, mas de viver diante desse Deus por toda a eternidade, sem pecado, sem dor, sem qualquer mais sofrimento. Adão me ensina quem eu sou. Mas Adão também aponta para quem Deus é. É por isso que eu preciso saber menos de mim. Eu preciso buscar menos para mim. E eu preciso me voltar mais para esse Deus e buscar as coisas de Deus, desesperadamente. Eu sei que talvez na prática isso seja tão difícil, porque a gente já acorda atrasado, a gente já acorda com um turbilhão de coisas para pensar, para decidir, para fazer. Mas o único desesperado nessa história sou eu. Deus continua sendo Deus. Ele sabe exatamente do que eu preciso, do que você precisa.
mas muitas vezes ele não age mesmo. Porque nós temos, muitas vezes, atitudes, mesmo sendo cristãos, de pessoas que nós éramos antes dele, de pessoas fracassadas. Nós muitas vezes nos esquecemos da vitória que ele nos deu, da salvação que ele nos deu. E nós precisamos dele para nos lembrar isso todo dia. Nós precisamos de Deus para que, diante de um mundo em que o barco está virando, minha vida tenho a sensação de que acabou, que eu não tenho mais solução para algumas realidades. Olhar para um Deus que dorme no barco e fala o seguinte: o seu problema é falta de fé, falta de reconhecer que o dono do universo continua no barco, conduzindo tanto a tempestade quanto a bonança. Nosso desafio hoje não é olhar para nós como Adão. Nosso desafio hoje é olhar para Jesus como novo Adão. Se nós terminarmos essa reunião querendo ser como o primeiro Adão, nós estamos perdidos e continuaremos fracassados. Mas há uma nova vida quando olhamos para o novo Adão chamado Jesus Cristo. Porque ele sabe que nós somos fracassados. Ele sabe que fracassados não têm condições de pagar nada, de restaurar nada. É por isso que ele paga. É por isso que ele vem. Ele morre. Ele ressuscita. E ele promete que vai nos buscar. É por isso que, apesar das consequências que nós acarretamos de decisões erradas na vida, nós temos um Deus que diz: nunca te deixarei, nunca te abandonarei. Você pode ter perdido a sensibilidade de perceber isso, porque as consequências daquilo que você decidiu se tornaram grandes demais. Mas ele continua comigo, ele continua com você. Adão me ensina a olhar para mim, mas as suas consequências e o seu fracasso revela o meu fracasso, e eu enxergo as minhas consequências. E me faz lembrar de que eu preciso me voltar para Deus, para o Deus que é bom, que traz uma realidade nova a fracassados como eu e como você. Busque o Senhor. Pare de se olhar no espelho. Seja como vítima, seja como um falso Deus para você mesmo. Olhe para Jesus, aquele que transforma fracassados em vitoriosos, aquele que transforma fracassados em justos, aquele que transforma fracassados em pessoas com competências e habilidades, com a sabedoria vinda dos altos céus, para restaurar com Cristo aquilo que sem Cristo a gente destruiu. Isso é arrependimento, guarda isso, nunca se esqueça disso. Arrependimento não é quando você chora. Arrependimento não é quando você lamenta. Arrependimento não é quando você fica isolado, reclamando daquilo que hoje você sofre. Arrependimento é quando você vai aos pés da cruz e pede para que Cristo caminhe com você na vida. Arrependimento é quando você volta com Cristo para construir com Cristo aquilo que sem Cristo você destruiu. Então volte com Ele. Há esperança para todos nós, aqui e para a eternidade. Vamos orar. Deus, que amor é esse? Que amor é esse que nos assiste, independente do tamanho do nosso fracasso? Aquilo que Adão fez representa o tamanho do nosso fracasso. Não há fracasso maior do que a morte em todos os sentidos, a morte do relacionamento com o Senhor, a morte do relacionamento com as minhas emoções e a minha psique, a morte dos meus relacionamentos interpessoais, a morte do meu relacionamento com a tua criação, a minha morte física, a minha morte eterna. Quantas consequências, Pai. Não existe nada maior do que essas consequências. Reconhecemos que fomos fracassados. Fomos fracassados porque decidimos viver como se fossem deuses, achando que somos, de fato, capazes de definir, ter o conhecimento do que é bom e do que é mal.
e temos só acumulado, ó Pai, na nossa vida consequências e mais consequências. Senhor, revela-se a nós, mais uma vez. Para os teus filhos, relembre-os de que nós já temos tudo o que precisamos em Cristo. Para aqueles que não têm Cristo, relembre que eles só têm Cristo como a única esperança. Não há o que fazer. Claro que não queremos nos tornar irresponsáveis diante de tudo aquilo que nós fizemos, destruímos e das consequências que carregamos. Mas agora nós temos o Senhor ao nosso lado. Por isso, Senhor, é que nós te suplicamos. Volte conosco, porque queremos reconstruir com Cristo aquilo que sem Cristo nós destruímos. Seja no relacionamento conjugal, seja no relacionamento com os nossos filhos, seja em dívidas com o banco, com pessoas, seja, Senhor Deus, no relacionamento com parentes, colegas de trabalho, seja onde for, ó Pai. Fracassados não têm moral para voltar. Fracassados não têm coragem de voltar. É por isso que, quando o Senhor está do nosso lado, aquele que é vitorioso e que nos garantiu a vitória, nos dá poder para voltar. E para aqueles que acham que isso é humilhante, isso é glorioso, porque aponta para aquele que fez a obra em nós. Aquele que me dá a capacidade de voltar e pedir perdão. Aquele que me dá a capacidade de voltar e assumir as consequências, porque eu tenho certeza de que Ele estará comigo. Aquele que me dá forças para continuar na caminhada até que essas consequências passem. Obrigado, Deus. Obrigado, Senhor, porque Tu és aquele que caminha conosco. Nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Nos ajude a tomar posse disso e, na prática, viver isso, com a plena certeza de que o Senhor está conosco todos os dias da nossa vida. Fale, Senhor, aos nossos corações, na particularidade de cada pessoa, que assim como nós estamos aqui nesse grupo, o Senhor conhece a realidade de cada um, os fracassos de cada um, as consequências que cada um carrega. Mas que seja uma manhã em que o sol da justiça volte a brilhar. Que a chuva possa passar. Que o mar possa se acalmar ao som da tua voz. É a nossa oração no nome de Jesus. Amém. E amém. 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 Obrigado, pastor. Que palavra, como o Fabiano colocou aqui, dessa curta palavra dá para tirarmos várias ramificações, com aplicações múltiplas para muitas áreas da vida. E para refletir durante o dia de hoje, eu vou digerir essa palavra durante o dia aqui, porque realmente foi muito boa. Deus restaura os fracassados, uma das frases que você falou. E quem nunca, né? Mas Adão enfiou pela jaca, né? Decisão dele. Quem nunca errou, quem nunca tomou decisão ruim, né? Mas Adão foi realmente campeão aí. Deixa eu tirar aqui a gravação para a gente poder conversar mais à vontade. Esse